Psicólogo, como seu posicionamento afeta a sua agenda? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou a psicóloga Caroline Trevisan, sou professora universitária, doutoranda em psicologia e realizo diversas pesquisas com casais e famílias. E nós estamos aqui hoje com o programa O que a Faculdade Não Te Ensina, programa em que eu ensino para psicólogos o passo a passo de como a gente pode ter estratégias de divulgação, ter estratégias de gestão que vão fazer com que a gente atinja muitos objetivos profissionais e sentindo segurança na nossa prática. A proposta desse programa é justamente trazer aquilo que a faculdade não te ensina, que é ter uma visão estratégica, que é pensar a clínica como um negócio e adotar então novas posturas em relação à nossa prática. O nosso tema de hoje, então, é como o seu posicionamento afeta a sua agenda. Queria agradecer a presença de todos, podem ir chegando, eu vou colocar aqui nos comentários o tema da nossa live para fixar para as próximas pessoas que estiverem chegando. Muito bom, vamos então começar a falar um pouquinho sobre isso. E para a gente falar sobre o nosso tema, acho que tem um ponto que é fundamental, que é a gente começar definindo o que é posicionamento. Se a gente fala que o posicionamento que a gente assume, ele vai refletir na nossa agenda, o que isso significa? O que o posicionamento significa? E o posicionamento significa a gente se colocar em uma determinada posição. A gente escolhe se colocar em uma posição específica. A gente define essa posição que nós vamos nos colocar. É uma atitude em relação a algo. Então, eu vou tomar uma atitude em relação a algo. Eu vou tomar um partido. Eu vou assumir uma determinada posição. E essa posição, ela vai ser escolhida por nós. Quando a gente fala de posição, posicionamento e posicionamento profissional, o posicionamento profissional, ele significa como nós queremos ser vistos. É a forma como a gente entende que a gente deve ser visto, que a gente acha que vai ser, tendo uma visão estratégica, vai ser mais apropriada para atrair o público que seria a referência para usar o nosso serviço. Então, o posicionamento, ele vai mostrar um conjunto de atitudes, de comportamentos, formas de divulgação. Ele traz um pouco a respeito da nossa imagem, o que a nossa imagem está comunicando, para quem essa imagem comunica, quem que é o público que nós vamos escolher falar, o público que a gente quer atrair para a nossa clínica. E a forma como a gente se posiciona vai atrair um determinado perfil de pessoas ou não, pode repelir um determinado perfil de pessoas. E se a gente não tem essa estratégia, o que acontece é que a gente acaba tendo ali um prejuízo, de repente atrair um público que não é o público que de repente pode pagar uma sessão particular, por exemplo, não vai poder oferecer, estar disposto a realmente perceber o valor do nosso trabalho e poder pagar por isso. Então a gente, no nosso posicionamento, define um conjunto de ações, de comportamentos, de condutas que nós vamos ter que comunicam algo específico para uma outra pessoa. E aí, por que esse tema é importante? Por que a gente tem que falar a respeito do posicionamento? Porque o posicionamento ele é aquilo que vai nos distinguir dos demais, é aquilo que vai nos diferenciar diante de tantos profissionais que a gente tem hoje dentro da nossa área. São formados muitos psicólogos a cada ano. E para que a gente tenha realmente pessoas que reconheçam o valor do nosso trabalho, a gente precisa se diferenciar, a gente precisa mostrar o nosso valor. E esse posicionamento é uma estratégia para mostrar o nosso valor. Isso vai refletir na nossa agenda, porque dependendo de como eu me posiciono, eu vou conseguir atrair mais pessoas para procurar o meu serviço, por exemplo, atendimento clínico, por exemplo, uma orientação a pessoas solteiras, uma orientação para pessoas que estão iniciando um casamento, orientação na preparação para pensar em ter filhos, no momento de gestação. Então, a gente, quando olha para a ideia do posicionamento, a gente está dizendo assim, que nós vamos mostrar para as pessoas aquilo que é o nosso serviço, de um jeito que seja atrativo para o público que eu quero atrair, e eu escolho quem é esse público, eu escolho
vou me posicionar. E isso vai refletir no número de pessoas que eu tenho na minha agenda, né? Lembrando que quando eu falo em agenda, eu estou falando basicamente dos horários que nós temos disponíveis para atender. Então, esses horários, ter um número maior dentro dessa agenda de pacientes ou um número menor, ele é reflexo em grande parte da maneira como a gente se posiciona. Eu acho que isso é relevante porque eu percebo que uma das maiores dificuldades, especialmente para quem está começando ou para quem está há muito tempo atendendo em convênio, e aí geralmente o convênio, a pessoa é procurada porque é do convênio, porque é um valor que a pessoa não paga particular, ela já paga o convênio em si, então ela não quer pagar uma sessão à parte com você. E aí às vezes você tem uma agenda até lotada, mas o seu posicionamento de ser aquela pessoa que atende pelo convênio atrai um público que às vezes o valor que você recebe é um valor que você desmotiva a realização do seu trabalho. Então, é um posicionamento também, né? Se eu escolho somente fazer atendimentos sociais, é um posicionamento. Se eu escolho fazer atendimento só por convênio, é um posicionamento. E o que eu quero dizer é o seguinte, não tem nada de errado com atendimento social, não tem nada de errado com atendimento por convênio. O errado não é isso. A questão é, você está satisfeito com o valor que você recebe, a sua agenda da forma como ela está hoje? Se você não está satisfeito, então você precisa repensar a forma como você tem se posicionado, porque isso está impactando na agenda que você tem. Então, esses são os pontos, né? Não tem nada de errado, né? Ou às vezes em ter poucos pacientes. Às vezes a sua opção é essa, você tem poucos pacientes, mas esses poucos são aqueles que pagam um valor que você entende que é um valor mais justo. Então, um valor que não é um valor com grandes descontos, é uma pessoa que faz ali, né, pacientes que fazem atendimentos contínuos. Então, isso são coisas que são relevantes. E a grande questão, às vezes, né, tirando esses casos que a pessoa, às vezes, tem uma agenda muito lotada por conta de um valor mais baixo, mas uma das grandes dificuldades é o quê? Receber os pacientes que pagam um valor justo pela sessão. O valor justo, eu estou querendo dizer, pelo menos o valor que nós temos na tabela. A tabela do CRP, ela vai trazer pra gente um valor mínimo, médio e máximo que a gente pode atender. A gente tem que estar sempre de olho porque sofre atualizações, mas em geral, né, o que eu escuto de muitos profissionais é que se cobram um valor mais baixo que o da tabela. E quando você faz isso, ok, isso é um posicionamento, né, mas eu estou entendendo que o nosso grande desejo é que a gente consiga não só sobreviver da profissão, mas viver da profissão, podendo fazer coisas que são realizações de sonhos dentro da nossa vida. Então aqui a gente precisa rever esse posicionamento, olhar como a gente está se posicionando e o que nós estamos atraindo. E repensar se você quer lá atender uma pessoa cobrando um valor justo, e às vezes nem ser tantos pacientes, né? Ser até menos, porque o valor que você tem com aqueles ali já te agrega bastante, você pode se dedicar às vezes à sua família, a outras atividades, aos estudos, isso é muito legal. A grande dificuldade muitas vezes é de fazer essas pessoas chegarem. Eu percebo que quando eu converso com profissionais, muitos deles relatam que aqueles que vêm, eles ficam e às vezes ficam por um período significativo ou até o período de alta com os profissionais. Então, fidelizar, se tornar fiel e seguir o processo, isso é uma coisa que acontece bastante. Mas a grande questão é ter pacientes chegando para fazer isso. E às vezes é aí que falha, né, no processo de atrair essas pessoas. E isso tem total repercussão com a forma como você tem se posicionado. Então, se a gente não fizer isso, ou seja, se a gente não pensar no posicionamento, você vai estar se posicionando. É um posicionamento. Só que quando você não pensa no seu posicionamento, você não tem consciência dele. Agora, dizer que não me posiciono porque eu não pensei nisso, não, você está se posicionando, mas está se posicionando e comunicando algo que talvez você não tenha nem consciência, que você não esteja percebendo e que as consequências são não ter uma clínica da forma como você gostaria. Não estou falando de forma idealizada, mas falando assim, né, de realmente receber um valor justo e ter uma agenda com a quantidade de pacientes que você entende para você, que é o que você gostaria de ter, que é o que você sente que dá conta emocionalmente,
em termos de estudos e todo o investimento que vem da nossa parte quando a gente está fazendo os atendimentos com os nossos pacientes. Então, eu vejo que um dos maiores erros, né, dos profissionais é eles ficarem em dúvida de como eles vão se posicionar. Eu não sei o que eu me posiciono, eu não sei qual. Acho que agora o vídeo voltou, né? Tivemos uma pequena pausa aqui. Mas se a gente não faz o posicionamento, o que acontece é que você se posiciona sem saber, sem ter consciência, sem definir o que você quer comunicar, e isso muitas vezes é uma causa de uma agenda vazia. Vazia não significa que necessariamente você não tem nenhum paciente, mas tenha poucos. Ou tem uma agenda lotada, mas de pacientes que pagam um valor que para você é um valor muito baixo. Você tem que atender muito, né? É difícil até ter mente, psiquismo emocional para lidar com tantos atendimentos e o valor que você tira no final do mês às vezes é um valor muito baixo. E eu vejo que um dos maiores erros é evitar decidir, né? A gente fica muito em dúvida e esse é um ponto aqui que eu já sei que dói quando a gente fala que você precisa se posicionar, escolher um público que você quer atender. Eu escuto assim, mas eu quero atender qualquer pessoa que vier. E se eu definir um público e não vier ninguém? Eu vou estar escolhendo um número pequeno de pessoas. Isso significa que depois, como eu faço, né? Não, vão ter poucas pessoas. Se eu deixar em aberto, atendendo todo mundo, já não tenho minha agenda do jeito que eu queria, imagina se eu definir um público, um segmento para eu atender. Aí não vai ter jeito, né? E eu vou ter menos pessoas ainda. E eu vejo que isso é uma confusão muito comum. Não vou posicionar não para uma demanda, por quê? Porque assim vem todo mundo, eu tenho um público maior. Mas aí nós nos enganamos, né? Porque quando você fica na dúvida e não se posiciona, primeiro, você se posicionou sem ter consciência do que você está mostrando para as pessoas. Então isso acontece, o seu posicionamento ele está acontecendo. E ainda, né, pode ter esse problema assim, né, de como é tão geral, as pessoas não olham para você e entendem que você é a pessoa que pode auxiliá-las, porque assim como você tem vários outros. Lembra, o posicionamento é aquilo que te distingue, aquilo que te diferencia dos demais. É o que coloca um ponto de destaque em você, que diferencia do ponto de destaque dos outros. E algumas pessoas vão se identificar com o seu jeito e vão querer você. Mas se você não se posiciona, né, o que está te distinguindo às vezes não fica claro e as pessoas olham para você como olhariam para qualquer outra pessoa. Então, isso é um aspecto assim muito importante. Sem posicionamento, nós não vamos ter assim o resultado que a gente espera. Podemos até ter, mas às vezes vai demorar muito mais tempo. Vamos ficar esperando ter uma indicação, esperando num processo passivo. E um negócio, gente, quando a gente pensa na clínica como um negócio, é um negócio ativo. Temos que ser ativos. Se a gente não for ativo, nós vamos ficar esperando passivamente e os resultados não vão vir no tempo que a gente gostaria ou nem chegam a vir, porque às vezes a gente desiste e abandona a clínica. E também são muitos os casos de profissionais que abandonam justamente por isso, né? Porque não obtêm os resultados que esperam, então acabam desistindo do processo. Bom, vamos então pensar, né, como o nosso posicionamento afeta a nossa agenda. E aí o posicionamento, então, ele vai dizer respeito a essa forma com que a gente decide, a gente escolhe se posicionar, a gente escolhe mostrar para as pessoas de que nós somos de uma determinada área e de um determinado segmento dentro dessa área. É aquilo que faz com que as pessoas te conheçam. O posicionamento define para as pessoas quem é você e como funciona o seu trabalho. Então, quando a gente se posiciona, as pessoas elas vão ter uma determinada visão a partir do nosso posicionamento. E elas também vão ter uma determinada visão a respeito do nosso trabalho. E lembrando, um posicionamento, ele diz respeito a um conjunto de fatores, que inclui a nossa imagem, que inclui a nossa maneira de falar, que inclui para quem a gente está falando, sobre o que nós estamos falando e por que meios a gente está divulgando, a gente está se posicionando. Então, tudo isso são fatores que dizem respeito ao nosso posicionamento.
E aí, o posicionamento, ele vai trazer pra gente uma concepção de como nós somos, então exige um autoconhecimento para eu saber o que eu quero mostrar para as pessoas sobre mim, né? O que me define, o que me move, que tem a ver com o segmento que eu vou escolher e que essas pessoas elas consigam perceber, sentir quem eu sou e o que eu faço. Isso possa ficar claro para o outro a partir desse meu posicionamento. Então, quando a gente fala de posicionamento, a gente está falando de ter uma estratégia, a gente está falando de focar em um público específico. O posicionamento estratégico, ele é aquele que eu tenho consciência do que eu quero atingir, eu tenho consciência dos meus objetivos, de onde eu quero chegar, então eu vou pensar de que maneira eu vou me posicionar para atingir isso. E a gente precisa, para isso, fazer algumas definições. Uma delas é do nosso nicho. Ou seja, o nicho é uma área, uma parte dentro da psicologia, dentro das várias opções de demandas que a gente pode trabalhar, nós vamos escolher um conjunto de demandas, né, ou que seja de um grupo, ou uma demanda específica, mas que assim, é bem definido que é uma parte do que eu posso fazer dentro da psicologia, não é tudo. Se eu me posiciono, vou dar um exemplo de não posicionamento eficaz, tá? Se eu me posiciono, por exemplo, falando assim, olha, um dia eu vou fazer um conteúdo no Instagram e eu faço um conteúdo de depressão. No outro, eu faço de orientação vocacional. No outro, eu falo de como se preparar, né, para uma primeira entrevista de emprego. E no outro, eu falo sobre relação conjugal. As pessoas que seguem, elas vão ficar confusas do que exatamente eu falo. E elas vão começar a se conectar com alguns pontos, só que elas vão se desconectar depois quando eu trouxer um outro que não tem nada a ver com elas. A mesma coisa acontece com a nossa linguagem. Então, se eu quero falar, por exemplo, né, o meu público, ele vai ser um público de adolescentes, por exemplo. A minha linguagem, ela tem que ser uma linguagem que possa ser compreendida pelos pais e que também desperte esse desejo nos adolescentes. Porque os pais, querendo ou não, eles decidem se realmente a psicoterapia vai acontecer. Quando eu estou fazendo um conteúdo, vai ser diferente. Se eu falar para uma pessoa que está fazendo um pré-vestibular e o meu assunto for esse, preparar as pessoas para esse período de preparação profissional, de provas, né, de como que se faz para fazer essas provas e tudo mais, isso é uma conversa que para uma outra pessoa que às vezes está numa transição de carreira ou que já é empreendedora, não vai fazer sentido. Então, se eu quero falar preparação profissional para adolescente, depois eu quero falar transição de carreira para uma pessoa que às vezes está lá na meia-idade, né, que já teve uma construção de uma vida profissional, a linguagem é outra. Se eu quero falar para uma pessoa que quer empreender, é outra. Então, a minha linguagem, ela muda conforme o público que eu quero atingir. E quando a gente fala do posicionamento, vamos lembrar, o posicionamento, ele diz respeito a como eu decido, eu escolho me posicionar, aquilo que eu entendo que é o que eu gostaria de trabalhar. Então, para isso, a gente precisa ter a definição desse nicho, dessa área, uma área específica que eu vou realizar esse trabalho. E aí, por exemplo, né, vamos pensar aqui, vou realizar um trabalho com casais. A minha comunicação, ela vai ser toda voltada para casais, para conflitos relacionados à comunicação conjugal, a como a gente faz, né, para ter uma relação mais saudável, para ter uma sintonia maior com o parceiro ou parceira. Então, isso tudo vai estar presente na minha comunicação e eu vou ter que trazer conteúdo sobre isso. Por quê? Porque senão esse público não se conecta com aquilo que eu estou falando. Porque se cada hora eu trouxer uma coisa diferente, a pessoa não vai entender que é para ela. Eu me lembro, né, de uma situação, me lembro de uma professora, isso lá na 7ª série, uma professora que eu tive de geografia, e ela falava assim, né, que aquele que sabe um pouquinho de tudo, não sabe muito de nada. Então, se você sabe um pouquinho de cada coisa,
você sabe, sou superficial. E no momento em que você precisar se aprofundar, você não tem conhecimento profundo de nada. Porque você só se focou em saber um pouquinho de cada coisa. E quando a gente está com um problema, uma situação específica, a gente quer quem? A gente quer procurar, nós, né? Nós queremos procurar um profissional que saiba daquela demanda que nós estamos vivendo. E aí? Né? E aí que a pessoa ela vai procurar quem ela sabe que foca nisso. E isso vai te distinguir, isso vai te diferenciar. Por quê? Porque você está falando exatamente aquela dor que ela tem. Vou usar um outro exemplo. Quando a gente vai nos médicos, né? A gente tem lá o clínico geral e a gente tem as outras especialidades. Então tem lá dermatologista, ginecologista, endocrinologista e todas as outras variações que a gente tem. O que acontece, né? Vocês talvez já tenham passado por essa experiência de, por exemplo, procurar um clínico geral para um problema específico que não é da área dele. E às vezes o que você teve de devolutiva não foi uma devolutiva que te agradou ou que não foi suficiente. Não por falta de competência do médico clínico geral, mas porque você procurou algo que não é da especialidade dele. E, em geral, os clínicos gerais, né, quando a gente passa no pronto atendimento, eles inclusive recomendam. Quando é uma situação muito específica, não é uma virose, não é algo assim muito genérico, eles ainda vão recomendar, olha, eu sugiro que você procure o profissional X. Você precisa procurar um especialista. E ali, né, o especialista no contexto médico, ele tá se falando sobre realmente, né, toda uma direção de residência que os médicos fazem para isso. Mas nós, psicólogos, nós não vamos nos posicionar como especialistas, mas como pessoas que focam em um determinado conteúdo específico. Talvez você não tenha especialização e nem precisa ter, mas o seu direcionamento de estudos, de prática, todo vai ser voltado para uma determinada demanda. E dessa você vai saber muito. E quando alguém estiver passando por essa demanda, a pessoa vai lembrar de quem? Vai lembrar de você. Por quê? Porque você se posicionou de uma maneira em que ela já associa que a sua imagem é aquela, né, da pessoa e do serviço que pode trazer o resultado que ela precisa. Então, a definição de um nicho é fundamental. Por quê? Porque eu escolho essa demanda com que eu vou trabalhar, eu vou focar em estudar ela e saber muito bem, né? E realmente, a gente consegue estudar tudo com profundidade? Não consegue. Então, eu vou estudar essa demanda muito bem e vou fazer os atendimentos voltados para isso. Não significa que se vier demandas diferentes, eu não posso atender. Mas é o posicionamento. Veja, não é aceitar ou não paciência. Eu vou ter que avaliar na hora se eu tenho a competência teórica e técnica para fazer isso. Mas não é isso. O que eu estou trazendo é como você se posiciona, o que você quer atrair. E aí isso é decisão sua, né? Olha que lindo e ao mesmo tempo eu sei que para alguns acelera que o coração é sorte. Não! Como eu vou saber? Eu gosto de muita coisa. Sim, você gosta de muita coisa, mas já tem uma outra história que também ouvi recentemente, e era um profissional, inclusive da área do marketing, dizendo o seguinte, né, contando a história de um burrinho que estava com fome, estava com sede, e ele vai lá caminhando, né, numa estradinha, em busca do alimento e da água. E o que acontece? Chega um momento da estrada que tem uma bifurcação. O burrinho olha, e de um lado, se ele seguir por aquele caminho, ele vai ter água, e do outro, se ele seguir pelo outro caminho, ele vai ter a comida. E aí ele precisa tomar uma decisão. Ele vai querer a água ou vai querer a comida? Só que o burrinho, ele sente o quê? Indecisão, ele tem dúvida, ele não sabe o que escolher. E aí ele fica lá, parado, pensando. Escolho água ou escolho comida? Escolho água ou escolho comida? E o que acontece? O que acontece é que o burrinho morre. Porque ele fica tão indeciso, ele não toma um partido, um posicionamento. E não tomar o posicionamento é fatal. Se ele não decide nem pela água e nem pela comida, ele fica onde ele está. E onde ele está já não tem água e comida, não está sendo bastante. Então ele morre e não toma nenhuma decisão. Então veja, mas eu queria tanto os dois. Não dá para ter tudo.
Vamos ter o princípio de realidade, né? Aqui, nessa nossa conversa, tudo você não vai ter. Você precisa escolher. Escolha um lado, porque não escolher é uma escolha. E é uma escolha que te mantém no lugar que você está hoje. E eu entendo que se você está assistindo essa live, é sinal que você entende que você pode melhorar, que você pode atingir um outro espaço, um outro posicionamento, você realmente pode ter resultados melhores. Então você vai ter que escolher alguma área. E aqui eu sempre falo, né, da nossa área de atendimento de casais e famílias, por quê? Porque aqui eu posso perguntar para vocês quantos profissionais psicólogos vocês conhecem. Eu acredito que em média vocês vão falar pelo menos uns 30. 30 por quê? Porque isso é pelo menos, né, em média, o número de pessoas que se formam conosco. Ainda que a turma possa ter sido menor, mas a gente se forma, conhece outros profissionais e em média umas 30 pessoas você conhece. Se eu perguntar para você quantas dessas pessoas realizam atendimento de casal e de família, eu tenho certeza que isso vai diminuir muito, muito. Se tiver aí, né, 3 pessoas em 30, olha, eu vou dizer que tem muito. A não ser que você já seja da área, porque aí realmente você já se relaciona com essas pessoas. Mas olhando, né, de uma forma geral, pessoas que se formaram conosco, às vezes até que atendem na mesma clínica que nós, a gente vai olhar, a gente vai ver que a porcentagem é muito menor. Em compensação, e aí dói no coração dos psicólogos, eu falar uma dor muito grande, que é o quê? Falar que a gente é desvalorizado, que as pessoas ouvem, independente, gente, não estou aqui fazendo uma avaliação do que dar mais resultado ou menos resultado, ou invalidar o trabalho das pessoas, mas eu vejo que isso é uma dor de psicose, que fala assim, mas para ir lá nos grupos, às vezes, né, a formações religiosas que vão dizer como você deve se relacionar, tá lotado de pessoas. Um monte de casal, até encontro de casal, tá lotado, igreja tá lotada, e cursos mesmo online, encontros periódicos, né, palestras, lota. Aí você escuta assim, mas não tem demanda para casal não procura, mas você vai ver tá abarrotado de casal. Você vai ouvir as nossas conversas, né, no nosso meio social, que é muito comum, é o quê? Ouvir dificuldade de se relacionar com parceiro ou parceira. As pessoas contam. E aí tem um monte. É difícil a gente ver quem tá tudo bem. E, em geral, as pessoas vão estar relatando as dificuldades que elas têm em se relacionar. Por quê? Porque se relacionar é difícil, gente. É difícil. Né? Você tem que abrir mão, fazer concessões, o outro é diferente de você. Não é fácil para ninguém. Então, demanda tem. Aí você vê os coaches de relacionamento, ensinando como se deve fazer, como atrair o parceiro ideal e tudo mais. Aí você fala, que é isso? Eu estudei 5 anos e essa pessoa está lá com esse público e eu não tenho. Não. Senta aí agora na cadeira. Se você não estiver sentado, senta, se prepara para ouvir. As pessoas, os coaches, os líderes religiosos, enfim, que assuma que tem conhecimento nessa área e fala sobre isso, elas se posicionam e deixam claro o que elas podem oferecer e a importância do trabalho delas. Carol, mas e nós? Você está se posicionando? Está, mas eu tô querendo dizer, está se posicionando com consciência e estratégia? Porque se não está, os outros estão e estão pegando uma fatia gigante no nosso mercado. Porque nós temos uma fatia gigante, como eu disse, é só você olhar as pessoas que você conhece e vai ver que o problema de relacionamento tá assim, borbulhando. E aí? E aí você tá aí sentado, me ouvindo, mas a outra postura é levantar e tentar escolher algo para se posicionar, né? E aí demanda de relacionamento tem várias, gente, tá? Relacionamento não precisa ser nem só atendimento de casal, atendimento para pessoas solteiras, grupos para pessoas solteiras que têm dificuldade de se relacionar, que tem medo, que é uma demanda, gente, gritante de pessoas que estão evitando os relacionamentos hoje, porque elas têm medo de se magoar e elas acabam repelindo qualquer pessoa que se aproxime delas. Então, isso tudo são demandas que nós temos. E quando a gente fala de família, aí eu vou pro outro lado, né? Que fala, mas ninguém procura pra família, porque nós temos que ter estratégia também nisso.
As pessoas não procuram para a família em geral, não é assim que a família chega, mas como que ela chega? Qual é o nosso público? Se vier, vem a família junto. Crianças e adolescentes. Se você for em qualquer escola, qualquer uma, você vai ter uma lista de pessoas que eles entendem que precisavam passar por terapia. E eles indicam. E de crianças que estão passando já. E aí a criança chega, mas é o que a nossa proposta, né, quando a gente estuda a família, é da gente enxergar que não é uma demanda só da criança, é uma demanda da família como um todo, e a gente puxa essa família para participar também. De formas diferentes, dependendo da família, né, a gente atrai isso. E tá borbulhando de criança, gente. Isso aí não precisamos ir muito longe, não. Conversa com qualquer professor, né? Chega em uma escola que eu dou estágio de escolar na faculdade, né? E eu oriento os estágios, os alunos vão para a escola e eu faço as orientações. Chegaram lá, é assim, quase certo. A postura dos professores olharam assim, graças a Deus que você chegou. Posso te passar uma lista de alunos que eu acho que você precisava atender? É assim, né? Por quê? Porque demanda, gente, tem várias. E aí vem os alunos, vem como? Vem as famílias, porque nós estamos falando de menores de idade. Então, assim, demanda tem. Mas se você não se direciona em demanda nenhuma, outros estão fazendo isso e estão pegando essa fatia do mercado. Enquanto você chora aí que, mas eu estudei 5 anos para ter que gravar vídeo nas redes sociais. Olha o tanto que eu investi, as pessoas não valorizam, elas não reconhecem. Tem profissional, e eu vou dizer outro lado, tem profissional que você deve conhecer, que cobra muito mais que você, às vezes cobra mais que o dobro, e não tem horário, e tem lista de espera. Mas não tem pessoa que paga, Carol, não tem público que paga isso. Aí as pessoas estão com lista de espera, tá? Lista de espera, cobrando um valor, lá no médio ou elevado da tabela do CRP. E por quê? Porque de alguma maneira ela se diferencia. Ai, Carol, mas elas tiveram indicação. E vem. Por quê? Porque a nossa mente, ela gosta o quê? De criar várias estratégias, né? Colocar ali várias desculpas para nos convencer de que tá tudo bem, que a gente deu o nosso melhor e que, né, não tem o que fazer. Gente, a gente dá o nosso melhor. Eu acredito que você chegou hoje onde você tá dando o seu melhor. Mas talvez o seu melhor possa ser feito de um jeito diferente. E aí, o outro conseguiu por indicação. Ele às vezes esperou anos para conseguir isso, porque indicação geralmente são anos e anos esperando. E você quer esperar tudo isso? Então aqui que é o ponto, né? Pra gente rever. Ai, mas eu não quero, eu tenho vergonha de aparecer e tudo mais. Você tem vergonha, mas você vai lá ver os coaches se eles não aparecem. Vê lá se eles não gravam, se não postam e se não preparam toda uma linguagem atrativa. E aí você não vai fazer nada, vai ficar esperando os outros reconhecerem porque os outros têm bola de cristal. E vão um dia ver que o seu trabalho ele é muito bom. Gente, não vai acontecer, ou vai acontecer com muita demora, com muito tempo. E aqui, gente, nós temos tempo de vida limitado, a gente quer atingir as coisas com o máximo, né, no mínimo de tempo possível, né, para ter um retorno mais rápido. Então a gente precisa rever isso. Eu tô falando isso tudo e eu sei que isso tudo dói muito, assim, em nós. Eu sei que são dores da nossa profissão e eu escuto isso muitas vezes. Nossa, mas que difícil viver da psicologia, as pessoas não valorizam. Tá, as pessoas não valorizam, mas elas enxergam o valor, que desvalorizar significa não ver valor. Como você faz para mostrar o valor? Os outros não vão adivinhar. Gente, para tudo, nós vendemos um serviço. A gente associa que a psicologia, ela é como se fosse uma caridade, né? E aí a gente faz o quê? A gente fala assim, não, né? Eu tenho que ajudar o outro, tem que ajudar. E a gente fica com essa ideia de ajudar. Se sente culpado. Se chega uma demanda que quer pagar um valor mais baixo do que a gente está disposto, a gente se sente culpado, se sente culpada. Por quê? Poxa, essa pessoa, ela tá passando por esse problema, eu deveria ajudar. Gente, você pode ajudar, mas quando você tem condições para isso. Então você precisa avaliar. Porque se for para você ajudar e se sentir tão desmotivado com o que você ganha no fim do mês, que você pensa em desistir de tudo, você não está ajudando. Não está ajudando. Uma hora você vai abandonar ou
não vai fazer com o mesmo empenho o trabalho, que é um risco também grande que a gente corre quando a gente está desmotivado. Infelizmente, ou quando a gente está abarrotado, um monte de atendimento, cobrando valor baixo, e não dá tempo nem de você estudar. Aí você não estuda, vai indo assim, sabe? Sabe que eu trabalhando a toque de caixa, recebe, já faz e atende, e não dá tempo nem para você pegar, estudar e ver a respeito do seu caso. Então, a gente precisa rever isso, rever as nossas crenças e mudar a forma como a gente age. Clínica é um negócio ativo, é um negócio, é ativo. Se você ficar passivo esperando as coisas acontecerem, elas vão acontecer aleatoriamente, não com os objetivos que você quer atingir. Então dói ouvir, dói, eu tô falando dores, né, dores. Mas não é justo e tudo mais. Gente, o mundo não é justo. Estou rindo para não chorarmos, o mundo não é justo. Mas um posicionamento pode facilitar você atingir algumas coisas ou não. E aí não se posicionou. Outros fazem isso e nhaque, come a fatia do mercado que você queria ter. Aí não adianta ficar xingando coach, não adianta ficar falando de líder religioso, das coisas que eles pregam. Não adianta. Não adianta, as pessoas não veem valor. E nós procuramos o valor quando a gente vai pagar, não é? A gente não vai em qualquer pessoa, não. A gente vai, pesquisa. Quem aí nunca foi procurar um médico e não deu uma olhada lá se tinha uma rede social? Qual era a especialidade? Não era nem especialidade, mas a demanda dele era... E isso eu falo, olha, pensem aí em dermatologista, por exemplo. Tem dermatologista, ele já é de uma área específica? Já. E mesmo assim, tem aquele que pro tratamento de cabelo é ótimo, excelente, fez curso, se aprofundou no cabelo. Enquanto outros é o quê? Na unha. Enquanto outros é o quê? Na pele. E a gente às vezes vai passar por atendimento e a gente vê, aquele do cabelo é ótimo, mas para a questão da pele não resolveu. Mas não é uma área. Gente, mas mesmo na área que já é um segmento, exige um estudo para você se aprofundar em cada coisa. E as pessoas querem o quê? Você quer alguém que tenha esse conhecimento, então olhe para isso e comece você a dar esse primeiro passo. Precisa tomar uma decisão, né? E a pessoa, quando a gente fala em um posicionamento estratégico inteligente, a gente fala da gente escolher um segmento, escolher uma área, e a gente começar a se comunicar, se posicionar, transmitir para as pessoas que é isso que a gente sabe e é com isso que a gente trabalha. E quando a gente faz isso, eu entendo que o outro ele tem que assim sentir que você é a pessoa que vai ajudar. Você é a pessoa que realmente pode trazer um resultado. É você, não é outra pessoa. Quando ele para e pensa, preciso passar por uma terapia de casal, e ele vai revisitar os profissionais que ele conhece, quem vem na cabeça? A pessoa que se posicionou como terapeuta de casal. Enquanto, se você atende casal e ninguém nem sabe, a pessoa não lembra de você. Não tem nem como lembrar. Por quê? Porque já é um atendimento específico que é feito por poucos psicólogos. Então ela vai associar com aquele que deixa muito claro que faz isso, senão ela não associa. Ela não faz essa correlação. A pessoa tem que sentir que é você que sabe a dor dela. E quando ela ouvir seu conteúdo, ela tem que entender que é pra ela. É como se você estivesse conversando com ela do que ela vive, do que ela sente todos os dias. E ela olha e fala, essa aqui sabe o que eu tô vivendo. Olha, ela fala, é isso mesmo que eu tô sentindo. É isso. Né? No momento que eu puder passar, vai ser com essa pessoa. É essa daqui sim sabe que eu tô vivendo, porque ela fala disso pra mim o tempo todo. Então nós temos que comunicar isso. Escolher um nicho. E aí comunicar com o público desse nicho. Então eu vou atender casais, eu vou me comunicar com casais. Eu vou falar de dificuldades, dilemas que casais vivem. Eu vou, por exemplo, falar de dificuldades de comunicação, que é uma das grandes demandas de atendimento de casal. Dificuldades de comunicar. O que acontece? Um fala uma coisa, o outro entende outra e nenhum dos dois se ouve. Isso aqui é clássico de acontecer com muitos casais. Outra dificuldade que é muito comum: como lidar com questões financeiras. Divergência de perfis de pessoas, de maneiras diferentes de lidar com o dinheiro. E isso repercutindo na relação amorosa. Por quê? Porque o dinheiro ele vai envolver todo o padrão desse casal, onde eles moram,
com o que eles decidem gastar ou não, com experiências que eles têm ou não têm por conta do dinheiro e de onde eles vão investir. Então, isso tudo impacta muito na vida de um casal. E se o casal tem dificuldade em lidar com isso, tem um perfil que às vezes é aquele que gasta sem pensar muito na manhã e o outro que só pensa na manhã, e às vezes a gente vê esses extremos, eles vão conflitar, porque cada um tem maneiras diferentes de lidar com o dinheiro. Então, o que a gente precisa? A gente precisa trabalhar isso, mostrar isso. E o casal que tem dificuldade, gente, ele vai ouvir falar, sou eu. Como que ela sabe? Olha que difícil. Quando eu olho lá, vejo aquela fatura do cartão, né? E que o outro, como o outro gastou com isso? Essas dificuldades são coisas que a gente olha para esse nicho e eu mostro que eu sei do nicho. E a pessoa sente, ela sabe que eu estou vivendo. Outro dilema comum que acontece com casais, que é muito comum isso ser uma das razões para buscarem a terapia, é o pós-filhos. Eles têm filhos e aí, enquanto casal, só o casal, tudo bem, não precisavam de terapia, mas no momento que nascem os filhos são tantas mudanças, porque eles vão ter que reassumir um papel novo. É como se a gente, quando tivesse filhos, deixasse de ser filhos e passasse a assumir uma posição de pais. Isso vai implicar uma mudança gigantesca e assumir muitas responsabilidades, muitas e muito intensas. E aí são o quê? Então, a gente está falando de um casal, e esse casal que está unido, né, que realmente não se separou, sejam 2 homens, 2 mulheres, uma mulher e um homem, independente do que for. Não é o gênero, né, mas quando a gente pensar no casal em si, o que acontece? Esse casal, ele vai ter que se readaptar, se reconstruir, dividir outras tarefas, outras funções, e vão ter que chegar num acordo, ou não vão chegar num acordo, e aí chega o ponto que eles vêm para a terapia. Como eles vão educar os filhos, como lidar com os filhos, como passar por esse período, é outra demanda muito comum. Então, isso são demandas que a gente pode estar falando no nosso posicionamento, né? Deixando claro. E essa pessoa que vive isso, ela fala, nossa, realmente, depois que eu tive filhos, relações íntimas quase não existem. Quando a gente está muito cansado, a única coisa que a gente quer, a gente tem um tempo de casal, o desejo é de dormir, não é nem de ficar junto. Nossa, pra gente fazer alguma coisa, ter uma atividade mais íntima, tem que programar. Antes era espontâneo, a gente simplesmente ia quando queria. Agora não. Vamos sair para um lugar, para um restaurante, é um encontro de casal, nós vamos ter que programar, fica tudo muito mecânico. Isso são coisas que a gente ouve muito dos casais que têm, né, filhos e recém-filhos às vezes, ou quando tem outros filhos, e aí isso vai ficando mais difícil de conciliar. Às vezes no primeiro foi, mas aí tem 2 ou tem 3, e aí fica mais difícil de fazer essas conciliações. A pessoa, ela tem que ouvir isso e falar, ela sabe que eu tô vivendo, é isso mesmo. É isso. Nossa, dói isso, o que eu posso fazer para lidar com isso? E aí vem o nosso conteúdo psicoeducativo, né? E psicoeducação não é terapia, não substitui terapia, mas passa para a pessoa um caminho do que ela pode fazer para lidar com aquilo. E aí, gente, eu gosto de pensar assim, que às vezes a gente fala, mas eu não quero postar nada disso não, né, porque eu vou falar pra ela o que ela tem que fazer, ela vai procurar terapia. Aí é o que você se engana, né, jovem gafanhoto. Aí que você se engana. O que acontece? Nós estamos falando, né, que quando a pessoa ela tem um entendimento intelectual, isso pode existir, mas não significa que ela vá ter uma mudança de ação. É o que eu sempre gosto de lembrar quando a gente fala do emagrecimento. Emagrecimento, o que você tem que fazer para emagrecer? Gente, isso aqui já é discurso batido, é o óbvio. 2 coisas principais: exercício físico e uma alimentação saudável. Simples, 2 coisas simples. Essa é a receita. As pessoas seguem. Elas sabem. Se você perguntar, elas vão responder que sim. E eu falei, você já deve ter pensado aí, quando você estava ouvindo, que era isso. Mas e para executar é fácil? Não é. Só que você falou, você apresentou isso para ela. Quando ela entender que sozinha ela não consegue, ela precisa de um outro apoio, ela vai procurar de quem? De quem já ofereceu algo de valor para ela. E é um conteúdo de valor, né? A gente tem que fazer algo de valor.
Valor aqui, gente, não é explicar abordagem, aprofundar explicações super teóricas, não. É transmitir o conteúdo que nós temos dentro da psicologia para as pessoas de uma forma simples e que elas possam repensar suas ações a partir do que a gente está falando. Por quê? Porque a pessoa, gente, quem procura a gente não quer saber da abordagem. Alguns querem, aí a gente conversa sobre isso, mas eles querem o quê? Alguém que possa resolver as demandas que eles estão vivendo, que estão trazendo dor e sofrimento. Se eles entenderem, esse público, que você é capaz de oferecer isso, o que vai acontecer? Quem vem na cabeça quando ela pensa naquele serviço? Vem você, vem o profissional que fala com ela. Fala daquilo que ela vive, fala daquilo que ela sente. É isso. Então a gente precisa, gente, começar a pensar um posicionamento estratégico, um posicionamento inteligente. Eu vou definir, o posicionamento ele acaba afetando sim a nossa agenda, porque quando eu me posiciono, por mais que na nossa mente venha a ideia de que se eu me posicionei, eu abandonei a outra parcela de pessoas, que poderia ser o generalista, atender tudo, essa é uma ideia incorreta, limitante, porque na verdade você chamou a atenção de pessoas específicas e antes não estava chamando a atenção de ninguém, ou estava chamando a atenção pelo seu preço baixo. Dói, hein? Dói, mas aqui estamos esse programa é para dizer a verdade. Então, doeu, mas é assim, tem que doer, porque já dói, não é o fato de eu falar que dói. Isso já dói por si só. Mas quando você segmenta, você chama a atenção daquele público. Aquele público passa a querer você por conta daquilo que você oferece de diferente, aquilo que você se distingue dos demais. Então, a gente precisa sim se posicionar. Eu tô sempre falando para vocês do posicionamento aqui, né? Com atendimentos de casais, atendimentos de família. Gente, quer demanda maior do que relacionamento entre pais e filhos? Que eu sempre vejo dificuldades, cada vez mais tenho visto, dificuldades de pais, de filhos adolescentes. Como é difícil se comunicar, como é difícil se aproximar, como é difícil para os pais perceber que esses filhos estão se tornando pessoas diferentes daquilo que eles tinham idealizado quando engravidaram, quando gestaram simbolicamente aquela criança, quando pensaram em como a criança iria ser. E o adolescente chega e fala o quê? Não quero seguir o que você falou, quero ser eu. O que é justo? É justo, porque cada pessoa, ela não veio para atender desejos de pai, de mãe ou de quem quer que seja que cuide. A gente veio ao mundo para ser quem somos. Mas, até chegar a uma conciliação do que dá para abrir mão para manter uma relação familiar e o que não dá para abrir mão dentro da particularidade de cada um, gente, que coisa mais trabalhosa! É só olhar aí os casos de pessoas que, se vocês não atendem esse público, é só olhar na sociedade para conhecidos, né? Não precisa nem ser tão assim, nem ser o seu caso clínico, que você já consegue observar essas dificuldades. Então, demanda nós temos. Basta um posicionamento efetivo, chame a atenção daquelas pessoas que realmente podem procurar o seu trabalho, entendendo que você é uma pessoa que agrega valor, que sabe o que ela vive e que sabe como fazer para lidar com essa dor e ajudar em um processo terapêutico. Queria muito agradecer a participação de todos e todas. Vamos lá, né? São conteúdos que doem um pouco, mas eles são importantes para a gente repensar as nossas práticas e pensar em estratégias para ter mais resultados. Agradeço, fiquem bem e até a próxima!